Olá a todos! Está começando agora mais um teleaula de Direito. Hoje nós falaremos da disciplina Direito Penal. Em específico, a matéria que nós iremos tratar hoje se chama Teoria do Crime. Hoje nós iremos tratar apenas do conceito do crime. O que é o crime? É a única coisa que nós procuraremos explanar nessa aula. Sempre quando eu escuto essa palavra, teoria do crime, teoria do Estado, eu procuro primeiro definir o que é teoria, para depois entender o que é a teoria do crime. Então vamos lá ao conceito de teoria. Teoria é um conjunto de conceitos sistematizados que nos vai ajudar a compreender um determinado domínio, um determinado fenômeno da realidade. Então, teoria do crime é um conjunto de conceitos sistematizados, organizados, e esses conceitos vão nos ajudar a compreender o que é o crime. Eu organizo vários conceitos, uma definição, para chegar no que seja o crime, no que seja esse fenômeno que o direito penal criou para nos proteger, para melhorar a nossa vida. Primeiro, antes de conceituarmos o que é o crime, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre o próprio direito penal. Por quê? Porque é o direito penal que vai criar o crime, pelo menos que vai criar o conceito do crime. Então, por isso é bom identificarmos o que é o direito penal. Então, para que o direito penal é criado? Qual é a essência do direito penal? Amigos, o direito penal ele é criado para reprimir da sociedade as condutas que são perniciosas, ou seja, que são danosas a bens jurídicos fundamentais. Existem bens jurídicos fundamentais e existem algumas condutas que são perniciosas, que são danosas a esses bens jurídicos fundamentais. Ou seja, existem bens jurídicos fundamentais e existem condutas que destroem esses bens jurídicos fundamentais, mas esses bens jurídicos fundamentais, se forem destruídos, a sociedade acaba. O direito penal não pode deixar que isso ocorra. O que são bens jurídicos fundamentais para a existência da sociedade? São aqueles sem os quais a sociedade desaparece. Um exemplo de bem jurídico fundamental para a existência da sociedade é a vida. Se a vida das pessoas desaparecer, a sociedade também desaparece. O direito não pode permitir que isso ocorra. Portanto, o direito penal diz que a vida é um bem jurídico fundamental à existência da sociedade. E se existir alguma conduta que ela destrua esse bem, então essa conduta ela deve ser reprimida pelo direito penal. Aí é a pergunta, como é que o direito penal reprime essas condutas? Criando o conceito de crime e falando, você sujeito que praticar esse conceito de crime aqui, então você vai ser punido. As pessoas, lógico, não querendo ser punidas, elas não vão praticar essa conduta e assim o direito penal protege, ao menos em teoria, a sociedade. Compreender tendo essa primeira reflexão, agora vamos. O que é o crime? Existem 3 pontos de vista para explicar o crime. Um ponto de vista material, um ponto de vista formal e um ponto de vista analítico. Vamos lá. Para o ponto de vista material, o que é o crime? Primeiro, o que o ponto de vista material vai considerar? O ponto de vista material considera a essência do conceito, a matéria do conceito, a essência do crime. E o crime, essencialmente, é uma conduta que lesa ou expõe à lesão um bem jurídico fundamental para a existência da sociedade. Então vamos lá. Conceito material. Crime é aquela conduta que lesa o bem jurídico fundamental. Esse é o conceito material, que prioriza o quê? A essência do conceito, a essência do crime. Mas não existe só o ponto de vista material, não. Existe também o ponto de vista formal. E o que é que o conceito formal, o ponto de vista formal, vai considerar? Qual é o critério do ponto de vista formal? É a formalidade da lei. O ponto de vista formal vai considerar aquilo que está formalmente colocado na lei. Então, para o ponto de vista formal, crime é aquilo que está descrito na lei como um crime. Então, o ponto de vista formal pergunta, está descrito na lei como um crime? Tá, então é crime.
O legislador, ou seja, aquele que cria a lei, disse que é crime? Disse. Então é crime. Ponto de vista material, busca a essência do crime. Crime, essencialmente, é aquilo que expõe a perigo ou aquilo que lesa um bem jurídico fundamental. Conceito formal. Crime é aquilo que está na lei descrito como um crime. Mas o que é mais importante para o nosso estudo é o ponto de vista analítico. É esse que é o mais importante para os estudantes do direito. E o que é que o ponto de vista analítico vai usar como critério? O critério do ponto de vista analítico é estruturar o crime da melhor forma possível, para que ele seja melhor compreendido, melhor estudado e melhor trabalhado por aqueles que precisam compreender, entender e trabalhar com esse conceito como os operadores do direito. O ponto de vista analítico, ele estrutura o crime para que seja melhor entendido o crime pela ciência do direito. Para o ponto de vista analítico, existem duas teorias. A teoria bipartida e a teoria tripartida do crime. Por que eu falo teoria bipartida e teoria tripartida do crime? Porque uma estrutura o crime, perceba, ponto de vista analítico, vai estruturar o crime. Uma estrutura o crime em duas partes, bipartida, e a outra estrutura o crime em três partes, por isso é tripartida. Neste vídeo eu vou adotar a teoria tripartida. Por quê? Porque eu considero que é a teoria majoritária na atualidade. Embora eu concorde, eu seja convencido pela teoria bipartida. Nesta aula eu falarei da teoria tripartida. Então, no conceito analítico, que busca estruturar o crime, nós vamos abordar nesse vídeo a teoria tripartida. E o que é o crime para o conceito analítico, tendo em vista a teoria tripartida do crime? O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Perceba que eu estruturei, isso aqui é um conceito, viu? Gravem esse conceito. Eu estruturei o crime, uma parte, segunda parte, terceira parte. Só é crime as três reunidas. São elementos do crime, são componentes do crime. Se falta uma, o crime deixa de existir. Por quê? Porque o crime não está completo. Só é completo com os três componentes, com os três elementos. Os três elementos, com a estrutura do crime, que é o conceito analítico. Para o conceito analítico, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Pergunto para você, o que é um fato típico? E aqui falando bem resumidamente, cada um deles merecem uma aula específica para tratar sobre as suas especificidades. Um fato típico é o seguinte, é um fato que está descrito no tipo penal, como um crime. O que é tipo penal? Tipo penal é uma descrição de uma conduta. E essa conduta que está descrita lá no tipo penal, ela é um crime. O que é um fato? Fato é tudo aquilo que acontece na sociedade. Por exemplo, se eu pego meu carro, um Tempra 95, 16 válvula, 2.0, uma máquina, e saio dirigindo na minha rua, o que eu pratico é um fato, porque é uma ocorrência que se dá na realidade. Agora, se eu pego meu carro, estou caminhando na rua com meu Tempra 95 e passo por cima de alguém querendo matar essa pessoa e acabo por matar essa pessoa, o que eu cometo é um fato, uma ocorrência da realidade, mas é um fato que está descrito na lei como um crime. Se está descrito no tipo penal como um crime, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém, então o que eu pratico é um fato típico, porque é um fato que está descrito na lei como um crime. Perceberam? Então, primeiro eu constato se houve um fato típico. Um fato que acontece na realidade, e esse fato é descrito na lei como um crime. Fato típico. Mas para que o crime seja realizado, não basta o fato típico. O fato típico tem que ser ilícito e culpável, porque só assim vai estar completo o crime. Eu verifico se o fato é ilícito. O que é ilicitude? Ilicitude é a contrariedade de uma conduta ou de um fato à lei. Ilícitos, contrário à lei.
contrário ao ordenamento jurídico, contrário ao direito. Ilícito é aquilo que é contrário à lei. Então eu verifico se um fato é típico e se ele é ilícito. Um fato que acontece na realidade é descrito na lei como um crime? É. Então o fato é típico. Pergunto para você, ele é ilícito? Esse fato é contrário à lei? Então ele também tá no caminho para ser um crime. Agora eu pergunto para você, é culpável? Aí surge uma pergunta sobre a ilicitude. É possível que um fato seja típico e não seja ilícito? É. Por quê? Porque existem causas que excluem a ilicitude. Aí vai ser trabalhado numa aula específica. Que causas são essas? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Agora vamos a aquele exemplo. Eu estou andando com meu carro, um Tempra 95 na rua, visualizo um desafeto, ele, sem fazer nada, aponta uma arma para mim, querendo me matar. Vendo aquela situação, eu passo por cima dele, matando, querendo o matar. O que eu pratico é um fato, uma ocorrência da realidade, e é um fato descrito na lei penal como um crime. Matar alguém, no artigo 121 do Código Penal. Esse fato é ilícito? Não, porque eu agir numa circunstância que retira a minha ilicitude. Que circunstância é essa? Legítima defesa. Eu só o matei para defender a minha própria vida. Então o fato pode ser típico e pode ser lícito, ou seja, pode ser conforme ao ordenamento jurídico. Para ser crime tem que ser um fato típico e lícito. Constatada a ilicitude, constatado que eu não agi em causas excludentes de ilicitude, aí eu tenho que verificar se o fato é culpável, porque só é crime se o fato for típico, ilícito e culpável. O que é culpabilidade? Culpabilidade é um juízo de reprovação social que se faz sobre uma conduta, sobre alguém que comete um crime. Se existir essa reprovação, esse juízo de reprovação, então é crime. Se não existir, não é crime. E como é que pode não existir um juízo de reprovação social com alguém que faz um fato típico e ilícito? Basta que essa pessoa não tenha consciência da realidade, não tenha consciência do caráter ilícito do fato e não seja exigido dessa pessoa que ela tenha uma conduta diversa. Se acontecer alguma dessas hipóteses, exclui a culpabilidade. Por exemplo, se uma criança de 4 anos está brincando com o seu irmãozinho de 6 anos de idade, e nessa brincadeira, eles estão brincando de polícia e ladrão, ele visualiza uma arma em cima da mesa que é do seu pai, que é policial. Ele pega essa arma e, brincando com o seu irmão, atira na cabeça do seu irmão, levando o seu irmão a óbito. Perceba que a criança estava brincando, a criança não tem consciência da realidade. Ela não fez porque queria. Ela simplesmente não sabia o que estava fazendo, mas acabou levando à morte do seu irmão. Pergunto, esse fato é um fato típico? É, porque está descrito na lei penal como crime. Esse fato é ilícito? É. Por quê? Porque a lei penal discorda desse fato. Pergunto, esse fato é típico, ilícito e culpável? Não, não é culpável, porque a criança não tinha consciência da realidade. A criança não sabia o que estava fazendo. Então, ela não comete crime porque ela não tem culpabilidade. O direito penal trata de outra palavra para definir essa criança. A pena não pode ser imputada, não pode ser aplicada a ela. Por quê? Porque essa criança é inimputável, ela não tem consciência da realidade, ela não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e nem de se determinar de acordo com ele. Portanto, exclui a culpabilidade. Se eu excluir qualquer um desses elementos, eu excluo o conceito de crime. Para nós, o importante é o conceito analítico de crime. O conceito analítico diz que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Se excluir algum desses elementos, deixa de ser crime. Ok? O que é crime? Pergunto a vocês. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Essa é a resposta que vocês devem dar em uma prova, por exemplo. Então, vamos resumir aqui o conteúdo dessa aula. Direito penal é o ramo do direito que visa primordialmente proteger a sociedade das condutas perniciosas para os bens jurídicos fundamentais. Bem jurídico fundamental é aquele sem o qual a sociedade não vive. Exemplo de bem jurídico fundamental: a integridade física, a vida, a
privacidade, a propriedade, ok? O que é crime? Existem tanto o ponto de vista material, formal e analítico. O ponto de vista formal considera a essência do conceito, a essência do crime. Essencialmente, materialmente, crime é aquilo que fira ou exponha de perigo de lesão um bem jurídico fundamental. O conceito formal é aquele que privilegia as formalidades da lei. Para o conceito formal, crime é aquilo que está descrito na lei como um crime. Está descrito, é crime. E o conceito analítico, que é o conceito que importa para nós, é o conceito que busca estruturar o crime. Busca-se estruturar o crime para que eu possa compreender melhor o crime. E para o conceito analítico, existem duas teorias. Teorias bipartida, estruturada tendo duas estruturas, e a teoria tripartida, que tem 3 estruturas. Para a teoria tripartida que foi trabalhada nesta aula, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Amigos, esta aula termina por aqui. Se você gostou da aula, dá um curtir, compartilha, comenta, porque é uma maneira de incentivar essa realização. Até mais, se inscrevam no canal.